Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Hoje, quem está falando aqui com vocês é a professora Jéssica. Eu também sou professora de língua portuguesa dos quartos anos. Nesta semana, estarei trabalhando com vocês e dando continuidade nas atividades do livro Aprender Sempre. Então, seguindo o mesmo esquema da professora Jaqueline, vamos começar nossas atividades abrindo o caderno de língua portuguesa e escrevendo o nosso cabeçalho. Aqui a professora usou a letra cursiva para que a gente comece a treinar, tirar um pouquinho o uso da letra bastão e pelo menos no cabeçalho, para quem ainda não faz uso, possa estar iniciando a letra cursiva então. MF, Josefa de Jesus Carreira, se atentem ao que está em vermelho na data, tudo bem? Se hoje não for segunda-feira, coloque em terça. Se não for dia 8, coloque em dia 9 e assim sucessivamente. De março de 2021. Nome da professora é a professora Jéssica ou a professora Jaqueline. Aluno é o nome de vocês completo. E o nosso objetivo da aula de hoje é refletir sobre as palavras que caracterizam os personagens na história, ou seja, adjetivos, palavras que dão características. Podem ser características como defeitos ou qualidades. Então vamos lá, pessoal? Continuando com o caderno de língua portuguesa aberto, para que a gente possa estar respondendo as perguntas no caderno, nós vamos fazer hoje a aula 7, características dos personagens, reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nesta aula você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que caracterizam as personagens na história, ou seja, os adjetivos, como a professora falou, né? Número 1. O trecho a seguir foi extraído do conto As Três Fiandeiras, aquele conto estudado lá na aula 2. Complete o texto com as palavras que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto, então não pode ser sem sentido ou da nossa cabeça. Tem que ser de acordo com o texto, tá bom? Então, lá embaixo nós temos trabalhadora, solteiro, rico, prendada, melhor, bonita e pasmado. Esses são, então, os adjetivos ou as características que nós vamos completar as lacunas aí do texto, certo? Então, vamos lá. Completando as lacunas. Uma moça. Qual era a característica da moça? Bonita e prendada. Duas características da moça, então. Bonita e prendada. Não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador, tananã e tananã. Então, duas características, ó. Vamos marcar aqui. Já foi bonita e já foi também prendada, tá? Já utilizamos essas duas características. E do mercador, qual que eram as características dele? Para quem não se lembra, vamos voltar lá no conto As Três Fiandeiras. Aqui a professora voltou lá na aula das Três Fiandeiras. Ela falava que o mercador era rico e solteiro. Olha as duas características dele, então. Rico e solteiro. Voltando aqui na nossa atividade, então, perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro. Vou marcar aqui, então. Nós usamos a característica solteiro e também usamos rico. Agora prestem atenção. Sobrou apenas 3 características. Então, agora é com vocês. Copiem esse trecho do conto no caderno e completem com as características que estão faltando. Continuando, número 2. Qual é a função dessas palavras no texto? Discuta com sua dupla e registre aqui. Ou seja,
Para que servem essas palavras que nós usamos para completar as lacunas, pessoal? Qual é a função delas? Então, a função dessas palavras é dar característica, ou seja, caracterizar os personagens. Completem aí, então, no caderno a resposta da número 2. Pergunta 3. Você se lembra do que são adjetivos? Vamos retomar. Para saber mais, as palavras que expressam características ou atributos a outras são chamadas adjetivos. Algumas vezes, para essa função, os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, expressões chamadas locuções adjetivas. Por exemplo, cabelos cor de ouro. A locução cor de ouro significa dourado. Vamos lá então. Número 4. Que adjetivos você atribuiria à protagonista do conto A Fiandeira Preguiçosa? Agora já é do outro conto, tá, pessoal? É o conto da aula 4. Então vamos lá. Vocês vão escolher. A fiandeira é tananã e tananã. Duas lacunas para vocês completarem. Eu vou falar um exemplo, tá? A fiandeira, na minha opinião, ela era esperta. Tudo bem? Completem aí com as características que vocês atribuem a ela então. Para finalizarmos, na número 5, nós vamos circular os adjetivos desse trecho aí, ó. A professora vai deixar o trecho em amarelo, tá? Vamos colocar ele aqui. Então, nesse trecho dos contos As Três Fiandeiras, tem alguns adjetivos, ou seja, características, podem ser qualidades ou podem ser defeitos, que nós vamos circular. No caso, vocês irão copiar a frase no caderno e circular, então, os adjetivos presentes. Vamos lá. Fiamos anos e anos e ficamos assim. Olha como elas ficaram. Corcovadas pela posição. Olhos esbugalhados de acompanhar o riso. Queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, circulem nessa frase quais são os adjetivos que aparecem nesse trecho dos contos As Três Fiandeiras. Após terminarmos a atividade do livro, no caderno de língua portuguesa ainda, escrevam 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E vamos fazer um acróstico com cada letrinha da palavra mulher. O que pode ter nesse acróstico? Nosso conteúdo da aula de hoje. Características, né? Adjetivos, qualidades. Vamos dar qualidades a cada letra. O M. O que podemos dar de característica à mulher com a letra M? Pensando em toda a importância que as mulheres têm. Por exemplo, M, maravilhosa. U, única. L, linda. H, humilde. E, elegante. E R, rainha. Esses são só exemplos, tudo bem? Quero ver a criatividade de vocês, dando características tão importantes nesse Dia Internacional da Mulher. Vamos lá? Qualquer dúvida, nos chamem.